Meu caro irmão, minha querida irmã, seguimos refletindo sobre o relatório de síntese do Sínodo sobre a sinodalidade. Nesta nossa conversa de hoje, neste canal Teologia e Missão, quero apresentar o conteúdo do tema O Bispo na Comunhão Eclesial. Esse é um dos temas do relatório de síntese, que é fruto dos trabalhos da primeira sessão da 16ª Assembleia Geral do Sínodo sobre a sinodalidade. Em vista da realização da segunda sessão, que será realizada neste ano de 2024 em Roma, a organização do Sínodo publicou em outubro do ano passado, 2023, o relatório de síntese. Esse relatório é um documento de aproximadamente 40 páginas, organizado em 20 temas e que recolhe a escuta das vozes da Igreja presente no mundo inteiro. Depois de recolher as vozes vindas do mundo inteiro, vozes de dentro e de fora da Igreja, os participantes do Sínodo se empenharam em continuar a escutar a todos, convictos de que o Espírito Santo fala a todos. Um dos temas do relatório de síntese é o tema do bispo na comunhão eclesial. Para entender bem esse tema, é bom que a gente se pergunte, faça algumas perguntas. Qual é o papel do bispo na comunhão eclesial? Qual é a responsabilidade do bispo na igreja? O bispo governa a igreja a partir de cima? Como os bispos têm exercido concretamente a sua missão na comunhão da igreja? Ele exerce o seu ofício como autoridade de serviço? O que é preciso mudar? Em que direção essa mudança deve ocorrer? Estas são algumas perguntas. O tema, o bispo na comunhão eclesial, foi organizado em 3 pontos. As convergências, as questões a serem enfrentadas e as propostas. Vejamos juntos o conteúdo desses 3 pontos. Primeiramente, as convergências. Houve convergência entre os participantes do sínodo no modo como se compreende e como o bispo exerce o seu ofício. Na igreja, o bispo não é um animador de auditório que busca apenas um consenso de opinião. Dê sua opinião. Você concorda com o casamento dos padres ou não? A posição que tiver mais votos ou curtidas é a que vai valer na igreja. Não, o bispo não é um animador de auditório. O bispo também não é um dirigente de empresa que deve impor a todos os seus comandados a sua tarefa. A igreja não é como uma montadora de carro. O empregado que não monta carro não serve e pode ser demitido. O bispo também não é o ideólogo de um movimento que impõe suas ideias para um grupo de pessoas com pensamento único e voto de cabresto. O bispo não é o tirano que governa a vida das pessoas a partir de fora. O ofício de bispo decorre da natureza da igreja. A igreja não é ONG, não é empresa, não é movimento social, não é partido político. O que é, afinal, a igreja? A igreja é a comunhão, que tem sua origem, que tem seu caminho e tem sua meta na comunhão trinitária. A comunhão entre os batizados se funda na comunhão trinitária e o bispo está totalmente a serviço da comunhão de todos com Deus e de todos entre si por causa de Deus. Assim, o bispo está totalmente a serviço da comunhão que se realiza nas igrejas locais, entre as igrejas locais e com a igreja inteira. Ele está a serviço da comunhão entre os bispos, entre os padres, entre os diáconos, consagrados e leigos. Além disso, o bispo promove e garante a comunhão por meio da pregação do Evangelho. De fato, uma vez que, ao aderir com fé ao Evangelho de Cristo, surge uma nova relação entre os cristãos com Deus e com as pessoas. Para aprofundar essa transformação de relações,
o bispo serve a comunhão de fé, anunciando o Evangelho. Outra responsabilidade do bispo para garantir e sustentar a comunhão do povo de Deus é a de discernir e de coordenar os carismas e ministérios suscitados pelo Espírito Santo. Os carismas são diversos, mas todos eles devem servir para o bem de todos. O bispo, portanto, promove a comunhão eclesial quando promove o cuidado e a defesa dos mais pobres. Cuidar da vida indefesa, das pessoas vulneráveis, dos necessitados, também dos descartados da sociedade, não é um programa político da igreja, nem ostentação de responsabilidade social de uma instituição. Ao contrário, a opção pelos pobres é expressão concreta da fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. E o bispo deve ser o primeiro nessa fidelidade para promover a comunhão eclesial. O bispo deve garantir a participação de todos. Faz isso quando trata todos os fiéis como corresponsáveis pela missão evangelizadora da igreja. Os fiéis não são confiados aos cuidados do bispo. Os fiéis que são confiados aos cuidados do bispo não são meros consumidores de serviços religiosos, nem clientes de produtos sagrados. Tampouco são seguidores de um guru, ou de um influenciador ou um motivador. Não, os fiéis são discípulos missionários, chamados a serem corresponsáveis pela igreja e pela sua missão evangelizadora, mesmo que o bispo tenha que ensinar, instruir, corrigir e até mesmo punir, faz tudo isso para formar as consciências, para formar cristãos maduros na fé, que possam atuar e agir no mundo e transformá-lo a partir de dentro. Nesse sentido, o bispo exerce uma autoridade paterna, no sentido de gerar para a vida eterna. O segundo ponto são as questões ainda a serem enfrentadas. Os participantes do sínodo apontaram também questões que devem ser enfrentadas, ou seja, que precisam ser melhorados e aprofundados. Do ponto de vista da reflexão teológica, é preciso ainda dar passos no aprofundamento da relação do bispo com a igreja local, ou seja, é preciso que ele saiba equilibrar a sua responsabilidade em governar a igreja local e a sua atenção em respeitar a história, a identidade, as tradições que são próprias dessa igreja local. É preciso também que o bispo encontre formas concretas de partilhar as responsabilidades, sem se eximir daquilo que lhe compete. É preciso que o bispo saiba equilibrar responsabilidade própria e a promoção da corresponsabilidade. Corresponsabilidade não deve ser sinônimo de omissão do bispo e a responsabilidade episcopal não deve levar ao autoritarismo. Para que a comunhão eclesial não seja destruída por delitos contra crianças e adolescentes, a igreja precisa melhorar as estruturas e os procedimentos de tutela e proteção das pessoas vulneráveis. Nesse sentido, é preciso que o bispo saiba distinguir e agir em relação à patologia, ao pecado e ao delito. O doente deve ser tratado. Ao pecador arrependido, se oferece o perdão. Ao criminoso, deve ser imposta a justa punição e a necessária reparação. O terceiro ponto são as propostas. Os participantes fizeram propostas para os bispos no exercício do seu ofício em vista da comunhão eclesial. Propuseram que os bispos devam promover na igreja uma cultura da transparência e da prestação de contas. Isso não é só no âmbito da administração dos bens, mas também da pastoral e da tutela dos vulneráveis. A transparência não tem somente um aspecto defensivo, não devemos nada a ninguém, mas a transparência é, sobretudo, tem a finalidade de promover a corresponsabilidade de todos os fiéis pela igreja e a sua missão.
Para o cristão, a igreja não está fora dele, nem é uma instituição extrínseca a ele. Ao contrário, a igreja lhe pertence, assim como ele pertence à igreja. O que acontece à igreja e na igreja lhe diz respeito como algo que acontece a ele e nele. Outra sugestão é que é preciso ativar as instâncias de participação e de corresponsabilidade na igreja. Os conselhos, as assembleias, as reuniões, os encontros. Assim, toda vez que o cristão participa de uma reunião, por menor mais simples que seja, ele está chamado a exercer sua corresponsabilidade pela igreja e pela sua missão. Muitas instâncias de comunhão e de corresponsabilidade não estão funcionando a contento, por isso devem ser ativadas e melhoradas. Muitos bispos que participaram do sínodo também manifestaram o desejo de uma maior fraternidade entre os bispos, de mais sustento recíproco e de transparência e de consulta entre eles.